Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana Borges, irmã da Marcela Borges. E aí eu vim hoje falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Eu resolvi gravar esse vídeo até porque eu vi aqui nos comentários muita gente se perguntando como descobrir o que realmente quer e da importância no autoconhecimento para tomar certas decisões. E durante mais ou menos 1 ano e meio eu tenho entrado profundamente nesse autoconhecimento e é algo que realmente me fez muito bem. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, dos caminhos que eu segui para chegar nesse processo, que eu acho que é um processo que vai durar a vida inteira, mas que se você começar já vai realmente dar um significado muito maior para sua vida e para as decisões que você toma. Eu comecei a pensar sobre isso, como eu disse, mais ou menos há 1 ano e meio atrás, quando eu realmente não estava muito satisfeita com o momento que eu estava vivendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você começa a buscar o autoconhecimento em geral quando você está vivenciando um momento ruim da sua vida, que você não está vendo as coisas prosperarem, os seus sonhos acontecerem, ou você está se sentindo frustrado com a realidade que você está vivendo. No meu caso, eu realmente posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, agradecida por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Mas eu tava vivendo um momento muito de questionamento mesmo, se eu de repente estava no caminho certo, porque uma coisa que eu sempre reparei na minha vida, eu sou muito bem sucedida, pelo menos na minha opinião, na minha área profissional, eu tenho meu próprio negócio e tudo mais. Só que chegam alguns momentos, né, que você tem que tomar algumas decisões e isso começa a pesar de questionar se você realmente tomou as decisões certas, se você não tomou, você fica às vezes frustrado com as coisas como acontece. Aquela sensação de, nossa, eu tô fazendo muito, tô aqui o tempo inteiro colocando meu máximo de dedicação e as coisas não acontecem do jeito que eu quero, ou eu não alcanço os resultados que eu acho que seriam minimamente justos, né? E realmente uma coisa muito importante, que cada um tem um tempo, né? E o tempo que às vezes as coisas vão acontecer na sua vida, não necessariamente é aquele da sua expectativa. Eu acho que isso é uma coisa que eu conseguia lidar melhor nesse processo de autoconhecimento. E aí eu comecei a buscar algumas informações, porque uma coisa que sempre me incomodou muito era a insegurança. Às vezes eu demorava muito para tomar algumas decisões, porque eu ficava me questionando se realmente aquilo é bom ou não para mim. Até uma coisa que eu aprendi muito sobre mim é que eu sou uma pessoa que eu preciso de muitas certezas para realmente dar um passo na minha vida. Então eu preciso me sentir muito segura numa situação para eu conseguir realmente dar esse passo. E esse aprendizado me ajudou muito também sobre essa informação que eu percebi, a saber como que certas situações da minha vida precisariam se desdobrar para que eu realmente me sentisse pronta para dar certos passos, né? E aí de cada um, tá? Não tô dizendo que vai funcionar pra você. Tem gente que prefere ser mais impulsivo e tudo mais. Eu tô dizendo que eu encontrei pra mim. Mas aí como que eu cheguei nessa em outras conclusões sobre mim mesma? Que eu acho que o autoconhecimento, que significa basicamente você se conhecer, entender quais são suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos. Isso tudo pra te ajudar a perceber o que você veio fazer aqui, né? Se você está conectado ou não com o que você gosta e acredita, porque é muito fácil, principalmente na era que a gente vive com muita informação, se perder e ir na onda de uma outra pessoa que você admira, ou até das pressões sociais. Só que o autoconhecimento te faz ter uma certeza tão forte daquilo que você quer e do que você busca e de quem você é, acima de tudo, que você consegue ter mais clareza se você está seguindo por conta de uma pressão social ou por conta de coisas que outras pessoas disseram pra você, ou se isso é uma coisa boa pra você. Em geral, você até sente isso. Às vezes, eu posso dizer até por experiência pessoal, né? Eu posso dar até um exemplo da minha própria agência, né? Às vezes eu tomava escolhia começar um trabalho para um cliente que eu via que algumas atitudes e algumas formas dele se colocar me incomodavam, me fazia sentir um desconforto.
E ainda assim eu decidi seguir com aquele projeto. Só que chega a um determinado ponto, que isso é um aviso que às vezes a gente ignora, mas esse aviso começa a se transformar em ações concretas. Então aí você começa a se desmotivar, você também começa a não colocar o seu melhor naquele trabalho e o próprio projeto acaba indo pro buraco, né? Porque nada vai acontecendo num contexto muito favorável. E aí você se frustra, você acha que fez algo errado e tudo mais, mas na verdade você estava fazendo algo que você não acreditava. E o autoconhecimento te ajuda nisso. E eu, pelo menos, acredito muito nessa questão de missão de vida, né? De você ter um propósito maior por estar aqui. Que muito tem a ver com os talentos que você nasce, com as coisas que você vai vivendo ao longo da vida, os desafios que vão aparecendo, as pessoas que vão aparecendo na sua vida, que vão também te ajudando a refletir sobre quem você é e você até aprender sobre si mesmo, mas eu acho que o primeiro passo é você ter consciência de que precisa parar para olhar isso. E foi assim que tudo começou. Eu comecei a ler alguns livros sobre isso. O pessoal fala que livro de autoajuda não ajuda, mas eu posso dizer que me ajudou muito. E aí eu até trouxe alguns pra vocês saberem. Por exemplo, eu fiz esse caderninho de exercícios, é uma série que te traz várias reflexões sobre sentimentos, sobre forma como você lida com situações. No meu caso, esse era de inteligência emocional. E me ajudou a ter algumas respostas bem interessantes sobre a minha forma de ver o mundo. Outro livro aqui que foi muito importante pra mim foi esse Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. Ele tem vários exercícios práticos que te trazem uma série de reflexões e me ajudou muito a me perceber em situações com os outros. Eu percebi que eu sou, né? Eu era não, porque a gente não muda tão rápido, mas eu sou uma pessoa que eu tendo sempre a fazer mais pelos outros do que por mim mesma. E eu percebi que isso tinha a ver porque com as minhas inseguranças e tudo mais, justamente por eu nem saber o que era melhor pra mim. Eu ficava sempre querendo agradar os outros. E isso é algo que eu tento todos os dias desconstruir em mim porque não me faz bem. Esse é um outro livro que me ajudou muito. Cidade Prembaba, a gente sabe que passou, se você não sabe, mas ele passou por alguns problemas de, enfim, não ser pessoa que a gente acha que ele realmente é, né? Esse guru famoso e tal. Só que eu acho que o livro dele tem pensamentos muito interessantes, tá? Ele fala muito sobre como é importante a gente ter coragem de ser como a gente é. E isso é uma coisa que o autoconhecimento te dá. A partir do momento que você tem certeza de quem você é, você não vai mais se preocupar como você se expressa com os outros, a repercussão de algo que você está fazendo. Porque você sabe que aquilo que você acredita e o que você quer e que é o melhor pra você naquela situação. E muitas vezes a gente sufoca a gente deixa de falar ou deixa de ter certas atitudes pelo medo do que o outro vai pensar. O que vai fazendo a gente muito infeliz. Por isso que eu acho que o autoconhecimento ajuda muito a gente a se encontrar com a felicidade todos os dias. E aí, depois de uma série de livros, não foram só esses, mas eu fui lendo muito sobre esse assunto, eu comecei a me entender melhor, ver certas características minhas que eu às vezes deixava meio despercebidas. E aí foi quando eu decidi também fazer terapia. E me ajudou muito também a entrar em contato comigo mesma. Eu já chegava na terapia falando, olha, eu quero saber sobre mim, eu quero fazer um processo de autoconhecimento profundo. Eu fiz terapia por mais ou menos 1 ano. Depois eu acabei, até falei, tem um vídeo que eu gravei sobre isso aqui no canal, mas depois eu acabei, a minha psicóloga saiu, entrou um outro psicólogo, fui trocando de psicólogos e eu não me identificava muito bem com a linha deles, então eu resolvi parar de fazer terapia. E aí, depois que eu acabei a terapia, mas a terapia me ajudou pelo menos muito a me conectar também, a fazer exercícios diários e parar para refletir sobre situações do meu cotidiano. Porque muitas das nossas posturas, a forma como a gente fala, a forma como a gente reage, ou até isso, alguns desconfortos que vão surgindo dentro da gente, se a gente parar para olhar e perceber, eles são sinais de que tem algo errado ou a gente está se metendo em situações que fogem do que realmente a gente acredita e do que realmente faz bem pra gente. E eu acho que isso é muito importante, que a terapia me ajudou a fazer esse exercício todos os dias na minha vida. O terceiro fator que me ajudou também nesse autoconhecimento foi depois também da terapia, eu comecei a ver que essa questão de meditar, de você parar alguns minutos, respirar, te ajuda muito nesse processo de conexão com você mesma. Existem várias meditações de diferentes tipos. Meditar não é apenas respirar.
E eu fui, inclusive, num templo budista chamado Kadampa, que eu adoro, é um lugar maravilhoso e que te traz essas reflexões sobre e te ensina a meditar também. E aí, com essas meditações, eu fui também me conectando com formas que eu podia colocar na minha vida de lidar melhor com algumas questões. E de trazer respostas. Às vezes, quando você tá parado ali meditando, refletindo, vem respostas pra você que estão dentro de você e às vezes você não tá escutando porque você tá imerso no dia a dia com milhões, que eu digo, de barulhos e ruídos, de gente falando, e não só isso, né? Os sonhos, né? Dos lugares que a gente vive que tiram o nosso foco da gente mesmo. Outro ponto importante também nessa jornada, eu fiz 2 cursos de autoconhecimento, tá? Um curso eu fiz no Centro Espírita chamado Tarefeiros do Bem, porque eu também acho que o autoconhecimento ele tem muito a ver com fé e espiritualidade. E esse curso foi incrível. Uma pessoa que era responsável pelo curso é uma psicóloga. E ela colocava uma série de dinâmicas semanais pra gente fazer nesse curso. Além da gente ter um momento ela trazia alguns vídeos, textos pra gente pensar sobre a gente. Isso é muito importante, parar pra pensar sobre a gente. Ter alguns minutos de silenciar-se pra você também ouvir seus sentimentos e questões. A gente faz isso semanalmente. E exercícios para entender melhor o que é cada sentimento, como funciona a nossa mente, como que é o ser humano, o que é ser humano, né? E isso te ajuda também a entrar em contato melhor com não só o que é ser humano, mas o que certas situações desencandeiam em você e como que isso pode ser resposta para algumas questões da sua vida. E me ajudou muito, eu fiz esse curso mais ou menos uns 3 meses e foi maravilhoso. Depois eu também fiz um outro curso da Maura de Albanese, que, enfim, eu já acompanhava ela na internet, eu via muitos vídeos, e ela também é psicóloga e trazia muitas reflexões para mim sobre essas questões de como você lidar melhor com a sua mente. E aí eu entendi bem como funciona o cérebro e mais do que isso, eu comecei a me entender melhor, porque eu comecei também a ter mais contato com as minhas emoções, aprendi a ter mais foco e também a me questionar sobre mim mesma. Que eu acho que o principal ponto é você se questionar sobre você. Se realmente o que você faz tem a ver com o que você quer e o que você acredita, ou se não, é porque você tá indo na onda de alguma situação. Porque só você sabe o que é melhor pra você. Isso é um fato. E eu acho que acreditar nisso te dá uma força, te dá uma segurança para que você tome certas atitudes na sua vida. E realmente, quando você consegue começar a ver que as coisas estão fluindo, é porque você tá muito alinhado com o seu propósito, com quem você é. E um outro último ponto que me ajudou também foi a radiestesia. Não sei se você conhece, mas se não conhece, acho que vale a pena procurar. Que pra mim foi uma experiência muito importante. Eu fiz só uma vez. Foi mais ou menos uma sessão de 4 horas de duração. Ela usa um pêndulo para ver sua energia em relação a certas áreas da sua vida. E tudo que ela falou pra mim se alinhava muito com o que eu vivo e o que eu iria viver. Não é previsão, tá? Mas de acordo com os seus comportamentos e com a forma como você lida com as coisas, na radiestesia você consegue ter uma ideia do que é melhor ou não para os seus caminhos e o que está alinhado com essa questão do seu propósito. Você consegue se conhecer melhor também. E isso me ajudou muito a ver que realmente certas coisas se confirmaram e a entender melhor como eu lidava com certas situações da vida. Principalmente em relação ao trabalho, em relação aos sentimentos, em relação às pessoas que são próximas de você, sua família, amigos. E eu acho que é uma experiência que vale muito a pena vivenciar. E eu acho que autoconhecimento tem muito a ver com o que te faz bem, o que você acha que é melhor. Esses são os caminhos que me ajudaram nisso. Hoje em dia eu acho que eu sou realmente uma pessoa mais segura e, mais do que isso, consciente sobre quem eu sou. Então até esse processo me fez rever muitas coisas na minha vida. Até amizades que eu tinha, pessoas que eu mantinha próximo de mim, que eu percebia que eu tinha muito esse comportamento de me doar para as pessoas. E às vezes eu ficava frustrada que eu não tinha o retorno que eu gostaria de ter. E eu não vou ter. Na verdade, eu acho que o principal do autoconhecimento é eu conseguir olhar pra mim, gostar primeiro de mim, para depois eu me colocar à disposição do outro, sabendo das minhas limitações. Sabendo
dos meus limites, porque se a gente começa a ultrapassar os nossos próprios limites, a gente vai se frustrando e a gente vai criando relações que não são saudáveis pra gente. E é muito importante aprender a dizer não, aprender a se colocar e lutar também pelo que a gente acredita, porque quando a gente acredita e mostra que a gente realmente acredita, pode ter certeza que nada vai impedir você de realizar as coisas que te fazem bem. E eu digo isso por experiência própria. Posso dizer que hoje eu consigo olhar pra mim de uma forma muito mais positiva, e de me sentir muito melhor em diversas situações de cotidiano, e poder parar pra pensar sobre se isso aqui tá me fazendo bem ou não. Isso era uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer e o quanto isso é importante pra mim. Bom, essa foi mais ou menos a minha história nesse processo de autoconhecimento. Se você puder colocar aqui também nos comentários como que é a sua, o que você sabe sobre você, o que você não sabe. É legal, até pra eu conhecer um pouquinho melhor vocês. E enfim, espero que eu tenha de alguma forma ajudado vocês a refletir um pouco sobre autoconhecimento e sobre o quanto isso é importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!